uma das formas que eu já quero trazer para evitar erro de vocês e você consiga otimizar o processo diagnóstico e dentro desse processo diagnóstico você consiga determinar exatamente aquilo que você precisa, tá? Você entender de fato, tá? Você entender de fato como realizar essa propriocepção, essa avaliação, essa imersão diante dos problemas, tá? Diante do que o paciente apresenta, tá? Diante dessa característica clara, tá? Dentro desse processo, a avaliação, a perspectiva clínica do paciente já deve começar a partir da hipersensibilidade que o paciente demonstra. Por exemplo, se o paciente ele chega para você com dores orofaciais, com apertamento, com dores na ATM, o próprio bruxismo, a alteração dentro desse sistema estomatognático, com certeza vai ter hiperatividade trigeminal. E aí, para você avaliar e entender que parte isso está comprometendo, você precisa dividir todas as questões dos dermátomos, tá? Todas essas questões de áreas anatômicas no crânio. Então, por exemplo, o ramo mandibular pega essa região daqui para baixo, essa região mais próxima da mandíbula. Já essa porção onde está o meu óculos para a região maxilar é a porção maxilar. E essa região superior, a porção oftálmica. Diante desse processo, você pode avaliar a sensibilidade, os desequilíbrios a partir de um estímulo, por exemplo, sutil, com a próprio deslizar da mão em cada dermátomo e verificar sempre um lado em relação ao outro. Então, ó, como se encontra a porção mandibular do lado direito em relação com o esquerdo? Porção maxilar, a porção maxilar oftálmica com a oftálmica. Por que é importante isso? Porque se o paciente, por exemplo, apresenta uma hipersensibilidade da região oftálmica e associado a isso, ele tem dores de cabeça, essa dor de cabeça dele pode ser de origem trigeminal, porque existe um ramo do oftálmico que inerva as meninges intracranianas. Caraca! Então, através da análise, por exemplo, do dermátomo, você pode distinguir se a dor de cabeça do paciente tem relação com alteração trigeminal, com também a DTM do paciente ou não. Ou não. E diante desse processo, você começar a se destacar na área já a partir da sua avaliação, do seu diagnóstico, para que você tenha melhores e mais resultados com o seu paciente de ATM, com o seu paciente com disfunção temporomandibular, né? Então, quando a gente traz esse entendimento sistêmico, complexo, neurofisiológico da disfunção temporomandibular, aí é que as coisas começam a se tornar mais fácil. Aí você diz, Randy, mas isso é difícil. Eu entendo você, talvez você ache difícil, talvez seja muito novo, na verdade, e não difícil para você. Porque, historicamente, esse conhecimento não é ministrado na faculdade. Historicamente, a gente não recebe esse conhecimento diante do nosso dia a dia, né, de formação. O aprendizado da disfunção temporomandibular,
o aprendizado diante do que a gente precisa fazer para o paciente com disfunção de ATM é literalmente bem complicado em relação a isso. Diante desse processo, gente, o entendimento da disfunção temporomandibular fica mais fácil. O problema é que o que era difícil por você não ter tido acesso ao conhecimento, só precisa que você comece a estudar de forma mais direta, mais focada para encontrar o melhor diagnóstico. Quem sente dificuldade aí com o trigêmeo e estudou pouco o trigêmeo, fala aí para mim. Eu. Por que eu quero saber disso? Para poder a gente aprofundar um pouco mais. Existe uma forma muito errada, que eu considero que vocês fazem, né, na questão da avaliação do sistema estomatognático, que é generalizar a abordagem da avaliação, né? O paciente com disfunção de ATM, você avalia como abrindo e fechando a boca, abre e fecha a boca, tem limitação, dói, né? E pronto. Sem fazer uma integração com as possibilidades anatômicas e que justifique, de fato, o problema do paciente, tá? Então, um dos grandes problemas que limitam o resultado diante do seu paciente com disfunção temporomandibular é exatamente você não ter acesso, ao menos, ao básico, ao simples, que é a integração sistêmica dessa disfunção temporomandibular. E aí eu já passei uma forma que é a sensibilidade, você tocando, você sentindo, não é? Esses pontos, que é uma das formas. Outra forma que você precisa entender, né, literalmente, é a partir da região craniana, tá? A partir da região do crânio. Randy, como assim? Deixa eu te explicar e dar um aprofundamento melhor. E aí, o que é que acontece? Da região auricular para frente, é tudo trigêmeo, gente. É tudo trigêmeo, tá? Sensibilidade, hipersensibilidade e músculos mastigatórios nessa região aqui para frente. Então, tudo que houver relação com a articulação, por exemplo, temporoparietal, temporal e esfenoide nessa região, esfenoide e frontal, tudo isso pode limitar e está relacionado com o comprometimento do trigêmeo. Randy, como assim? Vou te explicar agora. Cada osso, cada sutura apresenta uma inervação por questões de aferência, né? Se você faz isso, forte, bater na cabeça, dói. O que isso quer dizer? Isso nos traz uma aferência de dor. E essa aferência de dor é trigeminal. Essa aferência de dor, onde você também vai começar a perceber no seu paciente, é trigeminal. E essa alteração trigeminal é que vai conectar você às áreas de utilização das técnicas.